A reescrita é a parte que eu mais gosto de todo o processo de narrativa. Eu estou aqui imerso na reescrita do meu novo livro, Uma Vida com Hawan. E, cara, é interessante como eu percebi um detalhe no sexto capítulo, que é referente à mão esquerda do meu personagem central, o Tiago, porque ele não tem o dedo anelar. Sem muitos spoilers do motivo para isso. Só que o massa desse processo de reescrita, e porque eu gosto tanto dele, é que no processo de reescrita você tem a oportunidade de rever muitas coisas e de sair alinhavando, sabe? Costurando elementos da narrativa para que eles façam sentido e tenha uma unidade, uma sensação de que aquela história é completa, é bonitinha, está toda lapidada. Diante desse cenário do Tiago não ter o dedo anelar esquerdo, e ao notar que eu nunca tinha mencionado isso nos 5 capítulos anteriores, o que aconteceu? Por eu estar na reescrita, por este livro não estar publicado, eu tive a chance de voltar para o primeiro capítulo, em uma cena em que o Tiago ele está conversando com uma senhora, e introduzir essa informação sobre a mão esquerda dele. Essa senhora olha para a mão esquerda dele, vê a ausência do dedo anelar, e isso dá um gatilho ali que provoca uma conversa. Pronto. O que acontece lá no sexto capítulo está explicado desde o primeiro. Então, não há uma quebra. A maior dica que fica aqui é, primeiro, que é algo que o Chuck Palahniuk, creio que é ele que fala muito sobre isso, que é aquela teoria da arma. Se o vilão vai dar um tiro no personagem central no 15º capítulo, essa arma tem que aparecer ali no 5º capítulo. Porque senão, quando o leitor chega ao 15º capítulo e essa arma aparece, ele fica com a sensação de, ué, mas de onde foi que essa arma saiu? Quando você já introduz esse elemento lá atrás, esse percurso ele vai sendo criado. Você vai proporcionando aos leitores esse sentimento, essa sensação de que algo vai acontecer. Isso é quase um mini spoiler, sei lá, subconsciente que você dá ao público para causar aquele frisson. E foi o que eu fiz. A segunda dica que essa experiência me trouxe e que eu posso trazer aqui é exatamente em relação à reescrita. Algo que me deixa estarrecido, incomodado, é quando algumas pessoas chegam para mim e dizem coisas como a reescrita não serve para nada, ou reescrita é perda de tempo, ou sei lá, a reescrita atrapalha o meu processo de escrita. Isso é mentira. Autores como Stephen King, David Lloyd, Ursula Le Guin, o professor Assis Brasil, eles sempre reiteram isso. A reescrita é o ponto fundamental da escrita. E de fato, Stephen King ele vai até além, porque ele diz que a reescrita é o ponto que diferencia os meninos dos homens. É o ponto que diferencia quem apenas escreve, quem apenas brinca com as palavras, de quem de fato quer dar o próximo passo. Se você quer que a tua história tenha essa sensação de algo lapidado, você precisa reescrever. E aqui eu dou uma dica da minha experiência pessoal, que é você reescrever depois de deixar o primeiro rascunho, a primeira escrita, descansar por algumas semanas. Esse texto mesmo, A Vida com Hawan, ele tem pelo menos uns 3 anos que ele está guardadinho no arquivo de reescrita que eu tenho. Por quê? Porque agora que eu volto para mergulhar nesse texto, o meu olhar é outro. 3 anos depois, eu sou uma outra pessoa. Consequentemente, pelos meus estudos, pela minha experiência de vida, por novos olhares, novas viagens, conversas que eu tive ao longo desses 3 anos, eu tenho uma maturidade que vai escorrer para esse processo de reescrita. Consequentemente, o texto vai melhorar.
O texto que eu escrevi lá em 2022, ele ganha novas cores, outras riquezas. Eu descubro novas vertentes desses personagens por causa da reescrita. Portanto, eu te aconselho a fugir de vídeos que dizem que reescrita não serve para nada, que um planejamento não vai te levar a lugar algum, e te aconselho a parar, deixar o texto descansar e se dedicar à reescrita. A reescrita, veja bem, pode ser o ponto de virada que você está esperando para que o teu texto, a tua história, dê esse salto de qualidade que você tanto anseia.